iluminação nova. Vamos lá, tentando sempre melhorar o nosso canal. Para você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal e clica lá no sininho para quando publicarmos vídeos novos, termos lá. Fluidos, não temos a pretensão de falarmos tudo sobre fluido. Aqui vai ser apenas um leve despertar. Então você deve pesquisar a fundo aí, que é um assunto muito interessante e faz parte dos princípios básicos da doutrina espírita. Pegar uma definição do nosso amigo Cosme Massa, a parte da matéria, os fluidos, significado da física, materiais capazes de penetrar pelos vazios da matéria e de se escoar a eletricidade, o calor, a luz, os gases e líquidos em geral, ar, água, etc. Posteriormente, estas ideias foram abandonadas pelos físicos, passando o termo fluido a designar somente os gases e os líquidos em geral, e não mais a eletricidade, o calor, a luz, etc. Agora vamos lá para a definição que Cosme Massa dá de fluidos significados no Espiritismo. Muito boa a síntese que utilizamos dele. Certos elementos materiais sutis que tomam parte em um processo diversos examinados pelo Espiritismo como a ação dos espíritos sobre a matéria ordinária, mediunidade, curas, magnetismo, passes, etc. Ou a constituição dos corpos e da abundância dos espíritos, perispírito, objetos do mundo espiritual, etc. Deixa eu tirar agora esse óculos, que eu esqueci e terminei gravando com óculos. Gente, pela definição aqui, pelo material riquíssimo que tem de fluidos, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita nem se fala, então podemos dizer que Kardec não está ultrapassado. E que aquela pessoa que pensa que fluidos não está no Espiritismo não tem sentido nenhum. Como pode? Se tirarmos fluidos, tiramos grande parte. Quantas páginas teríamos que arrancar? Aí diz, não, é para substituir a palavra. Não, se pode adulterar a obra de um autor. Você imagine, eu sou de Palmeira dos Índios, minha terra natal, terra que o escritor Graciliano Ramos foi prefeito e que escreveu Vidas Secas. Imagine, não, vamos mudar os termos de Vidas Secas porque corresponde àquela época. Não, não se adultera a obra de um autor, ainda mais dos espíritos e de Allan Kardec. Então, gente, paciência, paciência, mas vamos, que essas pessoas não estão acima de Kardec. O termo fluido espiritual não é adequado quando se coloca na parte que ele é uma questão física, orgânica. Porém, essa terminologia fica mais fácil para o entendimento que se busca. Então, os espíritos utilizaram o termo fluido espiritual para ficar mais fácil o entendimento nosso. Mas os espíritos manipulam esses fluidos que são de ordem material, física, orgânica. Uns mais sutis, que a gente chama de fluidos espirituais, e outros mais densos, que a gente chama os fluidos praticamente materiais. O campo onde se situam os fluidos vitais é o campo vital. Nele funciona a vida e dele que promanam e é dele que promanam os fluidos anímicos, magnéticos. São os fluidos vitais, os que são manipulados nos casos das curas e nas transmissões das vibrações de uns pelos outros. Os fluidos anímicos ou os fluidos magnéticos, ou seja, a capacidade de um doar
a outro que está mais necessitado de fluidos, e a gente vai ver isso muito bem na questão 65 a 71 do Livro dos Espíritos, onde nos comentários de Kardec, uma pessoa que está com a vida prestes a se extinguir, de repente com a doação magnética de fluidos vitais, de um bom magnetizador que esteja nessas condições, pode restaurar-lhe a vida. Vejam que beleza. Mas vocês podem ir lá no Livro dos Espíritos e dar uma olhada lá nos comentários de Kardec, que tem isso de forma muito clara. E tem aquela questão também, né, que questão do candeeiro, né? Então o fluido seria aquele líquido, né? Então cada um tem uma quantidade, os seres humanos não têm a quantidade igual de fluido vital, então muda de ser humano para ser humano. Então vai lá aquele gásinho que vai se extinguindo com o tempo, e quando as pessoas antecipam a partida, suicídio ou suicídio indireto, é como se extinguisse a vida sem deixar que ela fluísse naturalmente, que aquele gás fosse como uma máquina, um relógio suíço, tem seu tempo de vida, então ele vai até que chega um tempo que ele não consegue mais funcionar porque suas peças estão desgastadas. Então, vou botar aqui até uma foto do candeeiro que os mais jovens talvez não conheçam. Esses fluidos vitais a que nos referimos são basicamente de origem física, apesar da grande interferência da mente. A diferença entre os fluidos dos magnetizadores, passistas, como é conhecido, e os espirituais é a sutileza. O humano é mais denso e material, enquanto o espiritual é mais rarefeito e sutil. Por isso seus alcances e efeitos são percebidos de forma diferenciada. Então quando a gente está lá magnetizando uma pessoa, digamos assim, que o fluido do magnetizador ali no coronário, ele sente bem mais forte quando é o magnetizador está doando fluido humano do que quando ele está doando ou ele está recebendo de alguma forma o fluido só espiritual de uma forma mais sutil, mais leve. Ok? No ser humano, a elaboração dos fluidos se dá em regiões específicas. Estas são de dois níveis. Uma orgânica, onde certos órgãos funcionam como combustível ou parceiro para as usinas magnéticas. E a outra, numa muito bem organizada e sutil estrutura conhecida como perispírito. Outra questão que a gente vai colocar aqui são dos processos de Mozzini, na Revista Espírita de 1862, dezembro, que a gente, vou ler aqui, vai ficar mais claro. Aliás, compreende-se o poder da ação fluídica, não só esta na razão da força de vontade, mas sobretudo da qualidade do fluido introduzido e, conforme dissemos, tal qualidade depende da instrução e das qualidades morais do magnetizador. Essa questão moral sempre nos perseguindo, né, gente? Daí se segue que um magnetizador comum que agisse maquinalmente para magnetizar pura e simplesmente produziria pouco ou nenhum efeito. Ou seja, nos casos de possessão, está aqui, está nos médios, a ajuda de um bom magnetizador com condição moral, uma autoridade moral para introjetar, introduzir seu fluido e tirar a força do fluido que foi colocado pelos espíritos, pelo espírito que está dominando aquela pessoa, no caso. O desejo firme, sincero, ardente, a vontade de fazer o bem vai também ajudar muito nesse processo. Com a nossa transformação moral, com o nosso esforço, sempre estarmos melhorando, crescendo, para darmos qualidade ao fluido. E que o magnetizador também goze de uma boa saúde física, claro, para ajudar nesse processo de doação fluídica a quem está mais necessitado. Vontade. Essa questão é fundamental. A vontade. Poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inócula,
ele depende ainda da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma maior força de penetração. Allan Kardec, Gênesis capítulo 14, item 33. Ou seja, quando a gente tem a vontade firme, sincera, determinada, o nosso pensamento altera o fluido para uma questão positiva, para o bem. O nosso potencial fluídico. Poder fluídico aplicado à ação recíproca dos homens uns sobre os outros, isto é, ao magnetismo, pode depender, primeiro, da qualidade de fluido de que cada um possua. Então, cada magnetizador possui uma qualidade de fluido. Aquele que tem mais fluido dá-lo-ia aquele que tem menos. Allan Kardec, Obras Póstumas, Introdução ao Estudo da Fotografia e do Pensamento. Sempre, sempre, auxílio da prece. Eu gosto muito daquela prece que tem pelos doentes no Evangelho segundo o Espiritismo, onde pode ser pronunciada pelo doente, pelo médico curador naquele momento. Eu acho muito interessante utilizar aquela prece, não para a gente fazer aquela prece, mas como um roteiro, assim como foi aquele roteiro que Kardec criou no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é muito interessante aquela dali, eu gosto muito. Depois daquela a gente faz a prece sincera do coração, pedindo a ajuda dos bons espíritos, a permissão de Deus, para que Ele possa nos auxiliar, e a gente vai ler aqui o que acontece. Pedir a ajuda dos bons espíritos. A força magnética reside sem dúvida no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que se chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então sempre a gente pode ter o nosso potencial magnético aumentado, nosso fluido dirigido com a ajuda dos bons espíritos. E nunca estamos sozinhos, não é verdade? A qualidade desses fluidos lhe conferia a Jesus a imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Allan Kardec, Gênesis capítulo 15, item 2. E vamos ver também, gente, várias passagens aí de Jesus expulsando legiões de espíritos, pela sua qualidade do fluido, pela sua autoridade moral, curando leprosos, curando cegos. A mulher hemorroíça, 12 anos sangrando, debilitada, frágil, enfrenta uma multidão ali e consegue, no meio daquela multidão, tocar as vestes de Jesus. E naquele momento, o seu sangramento de 12 anos para. E Jesus diz, e de mim saiu uma virtude. Ou seja, de mim saiu uma força, de mim saiu aquele fluido que a curou. E como Jesus é o nosso exemplo maior, que fiquemos com Ele, que a sua paz se faça presente em nossos corações, hoje, agora e sempre.